Olá, boa tarde, mulheres, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia. Hoje nós chegamos ao último dia do nosso propósito de jejum, de oração, de busca pelo crescimento espiritual, pelo amadurecimento. A paz, sejam muito bem-vindas, irmãs. Convida as amigas, convida as irmãs aí para também estar participando desse nosso último dia do nosso propósito. Em breve faremos um outro, mas por enquanto chegamos ao final deste propósito e eu queria saber de vocês como que foi para vocês esses 7 dias de jejum, de oração, de busca ao crescimento espiritual, de busca a unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Queria saber de vocês, alguém pode me contar se houve alguma mudança, o que aconteceu, o que você viu de diferente nesses 7 dias? Amadas, quando nós nos entregamos verdadeiramente a Deus em um propósito, nós vemos algo acontecer. Não porque nós merecemos, não porque estamos dizendo para Deus, Senhor, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou me consagrando, eu mereço isso, Não. Mas porque realmente, se nós nos deixarmos ser tocadas pelo Espírito de Deus, a mudança vem, a mudança acontece. Falamos de forma diferente. Quando nós somos aquele tipo de mulheres que responde a qualquer hora, tudo o que é falado ela já responde, mas quando você se deixa ser quebrantada pelo Espírito de Deus, através do jejum, da oração, da consagração, você vai ver que o seu eu, ele vai sendo quebrantado. E quando você menos percebe, você está agindo de forma diferente, sim. Porque de nada adianta fazermos um jejum, uma consagração. Às vezes tem pessoas que passam o dia inteiro com fome, sem comer nada, diz que está jejuando. Mas ela passa o dia inteiro sem ler a Bíblia, sem orar, sem ouvir um louvor, sem ter um momento de consagração. Então, amiga, se você tem feito isso, se você tem feito o jejum desta maneira, eu sinto lhe falar que você passou fome à toa, de nada adiantou. O jejum verdadeiro, o jejum que agrada a Deus, é aquele jejum que você jejua, mas que você se consagra, que você medita na palavra, que você ora, que você passa tempo realmente com o Senhor. Porque afinal de contas, se não for isso, você está fazendo uma dieta, um jejum para emagrecer e não para ser cheia do Espírito de Deus, não é verdade? Eu errei muito até eu aprender o que era o verdadeiro jejum. Eu fazia esse tipo de jejum, eu achava que porque eu ia dormir e a partir daquele momento eu falava, estou de jejum, ficava no outro dia até o meio-dia sem comer nada e pronto. Meio-dia só entregava o jejum, estava tudo certo. Não, nós precisamos nos consagrar verdadeiramente, estar na presença do Senhor. Isso sim vai fazer a diferença na nossa vida. Amém? Então, se você quer verdadeiramente ter um crescimento, um amadurecimento verdadeiro, você precisa dessa busca. Você precisa sim de jejuar, quebrar sua carne, mas também precisa meditar na palavra, precisa orar, precisa passar tempo com o Senhor, porque é isso que faz toda a diferença na nossa vida. O que faz a diferença é o tempo que nós passamos com Deus. É aquilo que Ele vai nos falar nesse tempo que estamos com Ele, que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? Hoje eu quero meditar com vocês no livro de Tiago, no capítulo 3, tá? Quem tá com a Bíblia aí já vai abrindo, já vai procurando. Já nós vamos meditar nessa passagem, que nós vamos entender algo muito, muito importante, principalmente para nós mulheres, para mulheres que gostam de falar, de conversar muito.
É uma pergunta, mas se jejuar e estivermos trabalhando? Sim, se você está jejuando, está trabalhando, você não pode parar para ler a Bíblia, para orar, para ouvir louvor. Aí sim, Deus entende que você está fazendo o seu sacrifício de jejum, mas em pensamento, seu pensamento, você deve elevar ao Senhor. Vamos supor que você está em jejum de manhã até meio-dia no seu trabalho. Esse tempo, você procura estar em pensamentos, levando seus pensamentos a Deus, falando com Ele em pensamentos, que Ele entende, Ele sabe que você não consegue parar para orar ou para ler a palavra, porque você está trabalhando, você está cumprindo sua obrigação no seu trabalho. Então você pode estar em pensamentos, falando com Deus, e Ele te ouve, Ele te aceita o teu jejum do mesmo jeito, tá bom? Louvado seja o nosso Deus. Sejam muito bem-vindas as irmãs que estão chegando agora. Já já nós vamos para a palavra, depois nós vamos para a nossa oração e vamos continuar. Hoje é o último dia do propósito que nós fizemos, que foi de 7 dias, mas não pare de buscar ao Senhor, de buscar esse crescimento, esse amadurecimento. Como eu costumo falar, a paz querida, bem-vinda. Como eu sempre costumo falar, nós nunca vamos poder dizer que sabemos tudo, que não precisamos aprender mais. Sempre precisamos, principalmente na nossa caminhada com o Senhor, na nossa vida com Deus, ela precisa ser diária, ela precisa ser constante. É como uma fogueira que você acende, se você não estiver ali todo o tempo colocando a lenha para o fogo permanecer aceso, ele se apaga, não é assim? O mesmo modo é conosco, é com a nossa vida espiritual. Por que que às vezes nós vemos pessoas que há um tempo, nós conhecemos essa pessoa há muito tempo na igreja, e aquela pessoa ela era calorosa, ela era uma pessoa que você via nela, no jeito dela falar, o Espírito Santo, aquela mulher era cheia do poder de Deus, você via nela isso. De repente você conversa com essa mesma pessoa e aí você vê que essa pessoa tá fria, que essa pessoa parece distante. Pode ser que seja isso que tenha acontecido. Ela deixou o fogo se apagar. Ela deixou de colocar lenha na fogueira. E sem lenha o fogo se apaga. Eu preciso aprender, eu tenho sede. Isso mesmo. Tendo a sede, o desejo de aprender, você vai aprender. E você que pode me dizer hoje, eu não tenho mais essa sede. Eu tenho recebido muitos pedidos de mulheres que dizem isso. Irmã, eu não tenho mais sede, eu não tenho mais vontade de buscar. Ou então ela diz, eu tenho sede, eu tenho vontade, mas não tenho forças. Porque o fogo se apagou. Se não se apagou ainda, ele está se apagando. E é preciso que você coloque lenha imediatamente. Como que você vai acender de novo esse fogo? Colocando a lenha, buscando, orando, jejuando, se consagrando, louvando, adorando a Deus. É impossível meditarmos na palavra de Deus, louvarmos ao Senhor e não vir esse desejo em nosso coração de nos aproximarmos mais dele, e não vir esse desejo no coração de buscarmos mais da presença dele. Se isso não está acontecendo com você, você está correndo um sério risco. Busque ajuda imediatamente, peça ao Senhor, Senhor, acenda esse fogo novamente dentro de mim, acende novamente a chama do teu Espírito dentro de mim, me faz voltar ao primeiro amor. Porque quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, não sei se vocês lembram, mas eu lembro muito bem. Meu Deus, o que é aquilo, gente? A gente parece que quer fazer tudo, quer estar na igreja todos os dias, não quer faltar um culto. E aí com o tempo, se nós não formos vigilantes, vai chegar um momento que chega o dia de ir para a igreja e diz, ai Senhor, não vou hoje não, hoje eu estou cansada. Mas esse cansaço lá no início a gente não tinha. Se a gente prestar atenção, o inimigo ele é sujo, ele tenta sim nos enganar colocando esses obstáculos. E nós não podemos, não devemos jamais permitir que esse fogo venha se apagar, que esse primeiro amor que a gente tinha, que a gente queria todo o tempo estar na presença de Deus,
venha se apagar dentro de nós. Se isso está acontecendo, corra imediatamente. Volte-se para o Senhor, diga a Ele o quanto você anseia, o quanto você deseja voltar a ter essa chama acesa dentro do seu coração. Amadas, hoje nós como mulheres de Deus, eu não sei você, mas se eu ficar um dia de culto, que eu falo, não é um dia, mas um dia de culto, na minha igreja tem culto segunda, quarta, sexta e domingo, mas um domingo, se eu tiver algum compromisso e eu não puder ir para a igreja, parece que me falta algo, parece que está faltando um pedaço, alguma coisa, não fica igual, não é a mesma coisa de que eu acordar cedo e ir primeiro para a igreja, depois ir fazer as minhas coisas, sair, passear, o que for. Se eu somente for passear e não for para a igreja, não for adorar o Senhor, cultuar o Senhor, para mim não é a mesma coisa. Mas também já teve dias de eu não ir no domingo e tanto fazia, parecia que estava bom, tanto fazia, não importava. Mas era naquele tempo, porque eu acho, eu não sei você, mas creio eu que todo cristão, ele passa por esse momento. Um momento que você se pergunta, Deus, eu estou no lugar certo, eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Deus, é aqui mesmo que o Senhor deseja que eu esteja. Deus, é importante mesmo eu vim buscar, eu vim cultuar, eu vim para a igreja todos os cultos. Já teve momentos na minha vida, sim, de eu quase permitir o inimigo me enganar com a mentira dele e falar, não, um dia que você faltar não tem problema sim. Tem problema, isso faz diferença para o nosso espírito, sim. Assim como o nosso corpo, que precisa de pelo menos 3 refeições, pelo menos, porque o ideal são 5, mas assim como o nosso corpo precisa de pelo menos 3 refeições diárias para permanecer de pé, para permanecer bem, assim é o nosso espírito. Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, não buscamos a presença de Deus como devemos, o nosso espírito ele vai se enfraquecendo. E se você não vigiar, vai chegar um momento sim que essa chama vai se apagar e aí, minha querida, vai ser mais difícil de você acendê-la novamente. Assim como quando você joga água numa fogueira e o fogo se apaga depois para acender naquele mesmo local, é praticamente impossível. A mesma coisa se você deixar esse fogo, essa chama se apagar dentro do seu coração. Você vai voltar a acendê-la um dia novamente, mas vai ser muito, muito mais difícil. Então não permita que isso aconteça. Quando você vê o sinal, faça como eu. Quando eu percebi o sinal de que se eu não tomasse uma atitude imediatamente, eu poderia deixar esse fogo se apagar, essa chama se apagar dentro de mim. Eu tomei uma atitude, eu não permiti. Eu corri, eu voltei e pedi perdão ao Senhor por aquelas vezes que eu pensava não ter importância, eu ir naquele dia buscar, cultuar ao Senhor. Se você não fizer isso, você vai ver que você vai andar por aí de qualquer maneira, vai se afastar cada vez mais, até chegar um dia que possa ser até tarde demais. Principalmente hoje, com tudo que temos vivido, com tudo que temos visto. A pessoa está aqui conosco hoje, amanhã ela não está. Então, amadas, não vale a pena correr esse risco. Não vale a pena você se afastar da presença dos caminhos do Senhor, se deixar ser levada pelo engano, pelas mentiras do inimigo e chegar o dia de você partir desta terra e você estar longe do Senhor. Isso pode acontecer sim. Isso é triste demais. Não vamos deixar essa chama se apagar dentro de nós. Vamos ser vigilantes, vamos orar, vamos buscar por essa presença maravilhosa do Senhor, que aquece os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma. Pode ser difícil, vai ter momentos difíceis, sim.
muitas e muitas vezes que eu fui para a igreja até sem vontade, até sem ânimo, sem força, sem coragem. Mas quando eu voltei completamente revigorada, completamente renovada, com os meus pensamentos, com a minha fé transformadas. É isso que você tem que fazer, principalmente você que diz que está sem forças, que não consegue. Você que diz, eu já tentei, mas eu não consigo. Tenta de novo e dessa vez você vai conseguir. Simplesmente não olhe para os obstáculos. Vai lá e faça. Você vai ver como a partir daquele momento que você tomar essa atitude, tudo vai mudar. Você vai ver que você vai voltar renovada, transformada, sua fé será fortalecida e você não vai ter mais obstáculo algum que te impeçam de buscar ao Senhor, de estar na presença dEle, de cultuá-lo, de adorá-lo, de louvá-lo por quem Ele é. O problema também, queridas, é que tem muitas pessoas que só querem ir à igreja buscar ao Senhor, cultuar ao Senhor, quando precisam de algo, quando tem uma campanha, uma corrente na igreja, a igreja lota. É muita gente querendo participar dessa campanha, dessa corrente. E depois, quer dizer, eu só vou para Deus, eu só vou em busca de Deus quando eu preciso de algo? Não! Precisamos buscar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Não é só quando precisarmos dele, não. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor, de justiça também. Ele não vai se agradar daquele filho que só vai para Ele quando precisa de algo, só vai para Ele quando está estreito, quando está apertado, quando não tem mais solução, quando a pessoa correu para tudo que é lado, não tem jeito, ela não encontrou uma solução, ela corre para o Senhor. Não! Deus, Ele precisa ser a nossa primeira opção. Nós precisamos ir primeiro ao Senhor, depois o médico, depois o pastor, se for o caso, depois a amiga, aquela sua confidente que você confia verdadeiramente, que vai poder te auxiliar, te dar um conselho. Você primeiro precisa correr para Deus. É para Ele que você primeiro tem que buscar a direção. É para Ele que você primeiro precisa contar tudo. E aí sim, depois que você falar com Ele, depois que Ele te disser o caminho que você deve seguir, você vai. E você será abençoada no nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra de Deus, que é muito importante. Essa mensagem é uma mensagem muito forte e nós precisamos dela. Vamos lá? Vamos meditar? Eu ia falar só do versículo 5, mas vamos começar do versículo 1. Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele as governe. Assim também a língua é um pequeno membro, bosque. Assim a língua é também um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Amadas, paremos aqui. Essa passagem ela é muito forte porque ela está falando do poder da nossa língua. O quanto que nós precisamos lutar para domar este tão pequeno membro que nós temos, a nossa língua. É como a palavra diz aqui. Da mesma boca de uma pessoa pode sair a bênção e a maldição. Esta pessoa ela pode adorar a Deus com seus lábios e também amaldiçoar as pessoas. Principalmente agora. Quantas e quantas vezes não vemos pessoas que se dizem de Deus amaldiçoando outras pessoas? Quando uma pessoa do mundo que está doente, está enferma, está numa desgraça, ao invés de nós como cristãos, como pessoas de Deus, irmos a Deus, abençoar esta pessoa, orar a Deus para que ela seja curada, para que ela seja liberta, para que ela encontre a salvação no Senhor. Quantos e quantos não saem por aí amaldiçoando, falando bem feito, isso é um castigo, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Amadas, nós não fomos chamados para julgar, para condenar ninguém. O único que pode julgar é Deus. A palavra também é bem clara quanto a isso. Ele é o justo juiz. Nem eu nem você somos juízes de ninguém. Nós precisamos sim julgar atitudes, algo que nós, como cristãs, não devemos jamais fazer. Um exemplo, a gente vê uma pessoa que está fazendo algo de errado e ela fala, mas você pode fazer também. Não, aí eu vou julgar que aquilo ali está errado, que eu não posso fazer. Agora eu, como mulher que digo ser de Deus, ver uma pessoa internada, entubada, ver uma notícia na internet de que uma pessoa está internada, está entubada, está em estado grave, e eu dizer, isso é bem feito, isso é castigo, é Deus que está pesando a mão. Isso jamais pode acontecer com uma pessoa que se diz ser de Deus. Uma pessoa de Deus, uma mulher que já amadureceu espiritualmente, que já entendeu quem é Deus, quem ela é no Senhor. Ela sabe que precisa vigiar a sua boca, que precisa vigiar a sua língua para não sair por aí falando besteira, para não sair por aí amaldiçoando as pessoas, jamais. Pare com esse negócio de achar que porque você é uma mulher de Deus, você pode criticar, você pode apontar, você pode julgar, você pode condenar alguém. Não, não pode. Ninguém pode fazer isso. O que nós, como mulheres de Deus, podemos e devemos fazer é orar ao Senhor, é pedir a Ele misericórdia por essas pessoas que precisam conhecê-lo. É pedirmos ao Senhor que visite essas pessoas, que toquem nesses corações para que sejam transformados, para que sejam alcançados pela palavra e sejam salvos, libertos no nome de Jesus. Cuidado com a sua língua. Cuidado. Aqui Tiago está aconselhando justamente isso. Nós não podemos jamais abrir a nossa boca para louvar, para adorar o Senhor e no dia seguinte, ou talvez no mesmo dia, abrir a nossa boca para amaldiçoar uma pessoa, para criticar, para condenar. Jamais. Vigie a sua língua, vigie a sua boca. Peça ao Senhor. Tem muitas pessoas que não conseguem, elas não conseguem segurar. Às vezes vem algo na boca, ela já solta imediatamente.
o Espírito Santo pode te moldar, ele pode te sustentar, para que quando vier essa vontade de você abrir a boca, de você falar, se não for para abençoar, que você naquele momento sinta o Espírito Santo te falar. Não fala, fica quieta, porque coisas que não vai edificar, é melhor que não sejam ditas, é melhor que não sejam faladas. Às vezes você pode matar a fé de uma pessoa com uma palavra que você diz. Às vezes você pode afastar uma pessoa dos caminhos do Senhor com uma palavra que ela vê você falando, ou com um julgamento, com algo que você falar. Precisamos, principalmente quando estivermos no meio de pessoas que não conhecem a Deus, ser vigilantes naquilo que falamos. Precisamos vigiar em todo o tempo, mas fica aqui o meu conselho, principalmente quando estiver no meio de pessoas que não conhecem ainda a Deus. Porque uma palavra, uma frase que sair da nossa boca pode afastar ainda mais aquela pessoa da verdade, do caminho do Senhor. Eu já ouvi pessoas me dizerem: porque fulano se diz tanto ser de Deus, fulano diz tanto que é uma mulher de Deus, e faz isso, e faz aquilo, e fala isso, e fala dessa maneira. Amadas, isso é muito sério. Isso é muito grave. O nosso testemunho precisa falar mais do que a nossa boca. O nosso modo de agir, de falar, de pensar, precisa mostrar para as pessoas quem nós somos. Porque se nós dissemos que somos de Deus, botamos a Bíblia embaixo do braço, vamos para a igreja todo domingo, quarta, sexta, segunda, não sei os dias de culto que você vai. E aí quando você volta, quando você está na sua casa ou quando você está numa roda de amigas, você fala palavrão, ou você xinga, ou você se estressa com tudo, você grita. E aquelas pessoas que não conhecem a Deus ainda, elas vão olhar para você e vai falar o quê? Essa daí é uma mulher de Deus? É para isso que ela vai para a igreja? Não, que eu e você, que quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver que verdadeiramente somos discípulas, mulheres tementes ao Senhor. Que o nosso modo de agir, de falar, de viver, fale mais do que a nossa boca. Que o nosso testemunho fale mais do que a nossa boca. Cuidado, mulher. Cuidado com a tua língua. Cuidado com aquilo que tu fala. Cuidado. Porque a tua língua, ela pode salvar ou ela pode mandar uma pessoa direto para o inferno. A tua língua, ela pode abençoar, ela pode edificar uma vida de uma pessoa, ou ela pode destruir, acabar com a vida de uma pessoa, com um sonho, com um projeto. Precisamos ser sábias, precisamos pedir ao Senhor que nos dê esse amadurecimento, que nos dê esse crescimento, que nos dê esse discernimento, para que saibamos o momento certo de falar e o que falar. Não basta somente saber o momento de falar, mas precisamos também pedir ao Espírito Santo que coloque em nossas bocas palavras que edificam, palavras que geram vidas, palavras que curam, palavras que libertam, que transformam, que salva pessoas, e jamais palavras que vai destruir, que vai magoar, que vai deixar alguém triste. Amém? Vamos orar? Você que está aí, convido você agora, no seu lugar, no seu momento, orar ao Senhor. Se tiver alguma coisa que você tenha falado, que você não deveria, peça perdão ao Senhor agora, se arrependa. Se foi para alguém que você falou, quando possível, fale com essa pessoa, peça desculpas, peça perdão. Se acerte com Deus enquanto é tempo. Se acerte com o Senhor enquanto está no caminho. Amada, se tem uma coisa que eu tenho feito todos os dias da minha vida, agora mais que nunca,
É pedido isso ao Senhor, que ajude-me, que a minha boca seja usada por Ele, somente por Ele. Que eu, todas as vezes que abrir a minha boca, seja para edificar, seja para levar uma palavra de fortalecimento, de vida, de ânimo, de força, um conselho sábio quando a pessoa pedir. Se você quer ser uma mulher sábia, se você quer ser uma mulher madura espiritualmente, cheia do Espírito Santo de Deus, não tem outro modo. Peça ao Senhor, é somente Ele que vai poder fazer isso por você, que vai poder trazer esse amadurecimento, esse fortalecimento, que vai poder trazer essa unção do Espírito sobre a sua vida, para quando você falar, você vê o próprio Deus usando a sua boca para abençoar, para edificar, para salvar, para curar, para libertar, para ajudar a quem precisa dessas palavras naquele momento. Vamos orar ao Senhor agora? Sim. Só vou responder essa pergunta. Queria saber qual dia tem live e horário. Oi, Mônica. Oi, Mônica. Paz, querida. Então, hoje nós estamos no encerramento do nosso propósito, que foi 7 dias de jejum e oração pelo crescimento espiritual. Mas estou orando ainda a Deus. Deus tem colocado algo no meu coração. E creio que se não ainda essa semana, para a próxima semana, nós teremos um novo propósito, tá bom? Com Deus. Não vai ser jejum, mas vai ser algo muito lindo e especial também, que vai ser também de tempo de busca. Busca ao Senhor, busca essa intimidade com Ele, tá bom? Mas eu vou avisando vocês aqui. Vamos orar agora? Senhor, nosso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por tua misericórdia, por teu grande amor para conosco. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa, Pai, as nossas limitações. Perdoa, Senhor, todas as vezes que falamos, Pai, o que não devia. Perdoa, meu Deus, por todas as vezes, meu Deus, que pensamos uma coisa, Pai, e acabamos falando outra, Pai. Não vigiamos, meu Deus, não nos seguramos, Pai, naquele momento, Pai, e acabamos falando o que não devia, no momento que não devia, Pai. Isso, Pai, possa ter magoado alguém, Senhor. Senhor, perdoa-nos nessa hora, Pai, por todos os pecados, Pai, conscientes e inconscientes, por todas as vezes, meu Deus, que fizemos ou que falamos algo, Pai, que entristeceu o teu coração. Perdoa-nos agora, Pai, de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades. Sonda, Senhor, agora os nossos corações, Pai. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós, meu Pai, algum pensamento, Pai, que não vem do Senhor. Vê, meu Deus amado, se há em nós, Pai, algo, meu Deus, que esteja impedindo este crescimento, este amadurecimento espiritual. Senhor, sabemos, Pai, que fomos chamadas para sermos discípulas do Senhor, para sermos, meu Deus, a tua imagem, a tua semelhança nesta terra, para sermos, meu Deus, a luz deste mundo, Pai, o sal desta terra, Pai. Senhor, sabemos também que o sal, se colocado demais, meu Deus, em uma comida, ele estraga, não presta. Por isso, meu Deus, dai-nos, meu Deus, os dons do teu Espírito, a temperança, o domínio próprio, a amabilidade, Pai, a benignidade, Senhor. Meu Deus, dai-nos, meu Pai, o poder, o revestimento do teu Espírito, Senhor, para que possamos, meu Deus, ser mulheres, meu Pai, com uma boca, Pai, uma boca que vai falar somente aquilo, Pai, que vai edificar vidas. Coloca na nossa boca, Pai, somente palavras de vida, de edificação. Palavras, meu Deus, que quando sair da nossa boca seja para abençoar, jamais para amaldiçoar, Pai. Senhor, queremos ser mulheres que geram vida, Pai. Que geram, meu Deus, ao invés de destruir, Pai, porque sabemos que palavras destroem, que palavras matam.
Que da nossa boca, meu Pai, venha sair somente palavra de vida, de encorajamento. Palavra, meu Deus, que quando sair, que chegar no coração entristecido, ele sinta-se abraçado, ele sinta-se fortalecido naquele momento, Pai. Que as nossas palavras, meu Pai, elas sejam direcionadas, meu Pai, pelo Senhor. Que sejam palavras que vêm direto do Teu trono, Pai, para abençoar, Pai. Ó Deus amado, ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai, neste caminho, Pai. Nessa busca ao amadurecimento, ao crescimento espiritual. Senhor, eu sei que tem mulheres nesta hora, Pai, que elas não estão conseguindo, elas começam, Pai, um propósito de jejum, para na metade, ela começa, Pai, um propósito de oração, para no meio do caminho, ela não consegue ir até o fim. Senhor, eu já estive nessa situação, eu já fiz isso, Pai, e é triste, meu Deus, a gente se sente, meu Pai, uma pessoa incapaz, que não consegue chegar, não consegue finalizar, mas em nome de Jesus, Pai, assim como eu consegui vencer isto, assim, meu Deus, como eu consegui vencer o desânimo, a estagnação, Pai. Pai, alcança essas mulheres nesta hora, Senhor. Vai com Teu Espírito Santo sobre estas vidas agora, meu Pai. Vai colocando o renovo, meu Deus, renovo espiritual nessas mulheres. Vai colocando, meu Deus amado, o revestimento do Teu Espírito, o Teu fortalecimento, Pai, para que elas tenham ânimo, para que elas, meu Pai, saiam da zona de conforto, se levante imediatamente, diga: eu não aceito mais essa situação, eu não vou mais ficar parada, estagnada no mesmo lugar, eu vou me levantar, pelo poder que há no nome de Jesus, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu vou ser a luz desta terra, a luz deste mundo, o sal desta terra. Eu vou ser uma mulher com os dons do Espírito de Deus, uma mulher com temperança, com domínio próprio, uma mulher com palavras de vida, de ânimo, de força. Pai, toca, Senhor, nesses corações nesta hora, Senhor. Vai reacendendo a chama do Teu Espírito, Pai, aquela chama que estava acesa, Pai, um dia que estava formigando, Pai, e de repente ela foi se apagando, Senhor. Senhor, visita agora, Senhor. Reacende essa chama nesses corações, ó Deus. Senhor, reacende essas chamas, meu Pai. Reacende a chama do Teu Espírito, meu Deus, e que estas mulheres, a partir de hoje, meu Pai, venha todos os dias colocar lenha, para que este fogo não venha mais se apagar. A lenha, meu Deus, é a Tua palavra, é a oração, é a busca diária pela Tua presença, Senhor. Senhor, reacende, Pai, reacende a chama novamente nesses corações. Faz, meu Deus, esses corações se lembrarem do primeiro amor, das primeiras obras, do quão era prazeroso te servir, buscar a Tua presença, Senhor. Traz a memória agora, Pai. Todas essas mulheres que se dizem frias, que se dizem não ter mais, meu Pai, forças de Te buscar, faz elas se lembrarem agora, meu Pai, como era no começo. Aquela sede, aquela fome, aquele desejo da Tua presença. Coloca de volta nesses corações essa fome, esse desejo de Te buscar, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos agora, Senhor. Já queremos Te louvar, Te agradecer, Pai, porque chegamos, meu Deus, ao final deste propósito, meu Pai. Senhor, mas nós não vamos parar. Nós já declaramos e determinamos agora, Pai, que vamos continuar essa busca diária por este crescimento, por este amadurecimento, por este revestimento do Teu Espírito, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Te louvamos, Te bendizemos, porque só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno de receber, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Rabasto cante, hare, candere. Oh, suribicante, hare, candere, canto, ore, cantas.
Batiza, Jesus, batiza agora com o teu Espírito. Derrama do teu fogo santo sobre essas vidas nesta hora. Vai batizando agora, Senhor, vai visitando, Senhor, cada uma dessas mulheres. Oh, Espírito Santo de Deus, clamamos a tua presença, clamamos a tua ajuda, a tua direção, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento tão importante, Pai, tão especial para nós. Poder estarmos aqui mais uma vez na tua presença. Sabemos, Pai, sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor está aqui. Oh, Deus, esteja, Pai, lá do outro lado também com cada uma destas mulheres. Esteja com elas, Jesus, esteja com elas, dando direcionamento, mostrando, Pai, o caminho. Senhor, abrindo discernimento, entendimento e colocando, Pai, o desejo nesses corações de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Que esse seja também, Pai, o desejo do coração de cada uma dessas mulheres que oraram comigo agora. É o que eu te peço, Pai. Já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus por mais esse dia, por mais esse momento tão especial na presença dEle. Amadas, é como eu tenho falado. 5, 10, 20, 30, 40 minutos, não importa. O que importa é que esse tempo que você separar para o Senhor, que seja um tempo de verdade, que você abra verdadeiramente o seu coração para Ele, para que Ele possa entrar, para que Ele possa realmente fazer morada e habitar dentro do seu coração. Amém? Então é isso, minhas queridas. Foi muito bom estar aqui com vocês mais esse dia. Peço a vocês também que orem por mim, que orem por esse novo projeto, tá bom? Que está surgindo. Eu creio que assim como para mim é algo muito especial, para você também será. Principalmente para você, mulher, que está buscando esse crescimento, este amadurecimento espiritual, que está buscando ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, do poder dele, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Deus abençoe a cada uma de vocês, tá bom? Hoje eu ia fazer o devocional com vocês, já ia esquecendo de falar. Mas o meu tripézinho que eu tenho, ele quebrou. Eu já tinha colado ele, na verdade, mas ele quebrou novamente. Então, eu vou comprar outro, tá bom? Aí assim que eu comprar, porque assim, aqui eu consigo fazer a live porque o celular tá parado, né?